Travessia do Rio Amazonas. Por que é uma grande oportunidade vocês fazerem essa travessia que a Costa Cruzeiro está oferecendo no mês de janeiro? Roda a vinheta! Salve marujos, aqui é o Bernardo, fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os 7 mares, sou autor do Guia de Cruzeiros e Portos Brasil, publicado pela Folha de São Paulo, e agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Salve marujos, tudo bem? bernardopcruzeiros.com. Eu estou muito ansioso, assim, porque eu acho que é uma oportunidade única, mas aí eu tenho que explicar por que é uma oportunidade única vocês tentarem fazerem esse cruzeiro maravilhoso que é um Grand Voyage. Grand Voyage é um cruzeiro acima de 20 dias. Travessia é quando está fazendo a travessia de um oceano para o outro. Então, quando você faz um cruzeiro que não está cruzando o oceano de um continente ao outro, não é considerado travessia, aí é considerado Grand Voyage. Então, esse é uma mescla, porque ele faz a travessia da Europa para o Rio Amazonas e depois desce a costa brasileira, vai até a Patagônia, que fica lá no pezinho, lá embaixo, na Argentina e no Chile, que é o Ushuaia, que é o coração da Patagônia, é o porto mais bonito que tem, junto com Punta Arenas também, que é maravilhoso, e navegar pelos fiordes. Mas eu preciso de mostrar para vocês o porquê que é uma grande oportunidade. Bom, primeiro é porque vai marcar pela retomada dos cruzeiros, né? E aí você faz uma retomada com um cruzeiro maravilhoso que é esse, que ele vem da Europa dia 5 de janeiro e é o primeiro trecho aí de 17 dias que termina em Manaus. Mas vamos falar primeiro agora o seguinte para vocês entenderem por que é uma grande oportunidade. Mas eu vou deixar aqui para vocês uma imagem de um típico cruzeiro Rio Amazonas. Ele sai geralmente da Flórida, pode ser Miami ou Fort Lauderdale, em companhias de alto luxo. Aqueles são os cruzeiros de 500 a 800 dólares a diária. E são cruzeiros geralmente 14 dias. Esse aqui desce até o Rio de Janeiro, então mais ou menos de uns 20 e poucos dias. E ele entra no Rio Amazonas, penetra o Rio Amazonas, passa em Santarém, Macapá, Alter do Chão, Parintins, e em Manaus ele pernoita e depois ele volta e geralmente não para nos mesmos portos, para só em alguns, tá? Um outro roteiro muito interessante que eu separei para vocês, esse outro aqui, ele sai de Barbados ou alguma outra ilha ali no sul do Caribenho que oferece uma boa infraestrutura com voos, etc. E aí o cruzeiro passa em algumas ilhas do Caribe e penetra no Rio Amazonas e volta. E também são cruzeiros de companhias de alto luxo. Gente, isso aqui eu estou falando de cruzeiros de 14 dias que custa 60 mil reais, 80 mil reais. Companhias de alto luxo que não existe cabine interna, existe suíte apenas. Ele só tem suíte porque são cabines espaçosas, certo? O outro roteiro que eu separei para vocês é aquele que eu falei no Instagram, que é coisa para inglês ver. Tá vendo? Esse aqui é um bate e volta à Inglaterra, passa em várias ilhas do Caribe e passa nos Estados Unidos e vai para o Rio Amazonas e entra até Manaus e depois volta. Manaus é a última cidade, que é onde depois vai o Rio Negro e depois que é onde tem o encontro das águas, onde também tem o encontro das águas ali em Santarém. Depois tem outro roteiro que aí é para inglês ver mesmo, porque a pessoa tem que ter tempo, é mais ou menos um roteiro de uns 70 dias que sai e chega na Inglaterra e pega o Rio Amazonas. Depois tem outro roteiro que é o típico 14 dias bate e volta da Flórida a Manaus, que esse eu já fiz 2 vezes pela Holland America em 2010. E depois tem outro também pela Holland America que eu também fiz, foi um roteiro de 2 meses que a Holland America fez, que sai da Flórida, roda por toda a América do Sul, foi na Antártica, tá vendo lá embaixo tem um biquinho aqui, é a Antártica. E depois você sobe pela costa oeste da América do Sul, cruza o Canal Panamá, mas antes disso tudo passa no Rio Amazonas. Cruzeiro desse, gente, é incalculável, deve ser coisa em torno de, hoje em dia com o dólar, deve ser quase 200 mil reais um cruzeiro desse, tá certo? Então eu quis mostrar para vocês qual é o motivo de ser tão especial. Primeiro que é uma companhia de cruzeiro acessível, que agrada a todos nós brasileiros, que é a Costa Cruzeiros, e o navio não é tão pequeno, não é tão grande, é o tamanho de 2.800 passageiros, não está todo ocupado, porque você tem que, nessa início de retomada de cruzeiros vai estar uma taxa de ocupação mais ou menos de 50%,
Então, realmente, é uma oportunidade única. E o primeiro trecho desse cruzeiro, eu vou estar falando para vocês no próximo vídeo, que vai ser um cruzeiro, que é um cruzeiro de 7 dias, saindo de Savona até Manaus. E depois eu vou falar sobre o trecho de Manaus até o Rio de Janeiro e depois de Manaus, que pega Patagônia, que termina em Buenos Aires. Isso tudo no Costa Luminosa. Beleza, Arujos?